Boa tarde. Nós estamos aqui hoje enquanto pesquisadoras de gênero, violência de gênero e outras minorias, né, que se associam a esses movimentos tão relevantes para a compreensão das dinâmicas dentro do Poder Judiciário. E no curso desse processo de compreensão de quais eram esses papéis de gênero, de qual era o nosso papel enquanto pesquisadoras, enquanto magistradas, nós nos deparamos com vários conceitos, que são conceitos que hoje nós gostaríamos de compartilhar com vocês. E estudando a respeito desses conceitos, e até talvez previamente a esses conceitos, nós enveredamos dentro de aquilo que seria uma metodologia de gênero, né, uma metodologia feminista, uma compreensão do direito a partir de um olhar que é um olhar específico voltado para uma determinada categoria, que é a categoria de gênero e a categoria mulher. E no curso desses estudos, nós nos questionamos muito a respeito de como o direito era posto, de como o direito nos foi posto dentro das faculdades, de como também nós reproduzimos esse direito dentro das nossas práticas judiciais. E aí, eu acho que nós estamos no segundo slide, né, no slide anterior a esse, questionando as nossas próprias atuações, ainda que enquanto mulheres, ainda que enquanto juízas, nós nos deparamos com esse direito, que é um direito construído a partir de uma perspectiva androcêntrica, a partir de uma perspectiva calcada, muitas vezes, numa percepção de neutralidade, mas uma neutralidade que reproduz esses valores, essas perspectivas e essas compreensões de mundo a partir de um único olhar, que é o olhar daqueles que vêm, né, ao longo dos séculos, né, desde que o mundo é mundo, estabelecendo quais são as normas, e que vêm sendo os homens. E aí nós trouxemos nessa reflexão, a partir desse olhar das mulheres indígenas, né, trabalhando a interseccionalidade e o julgamento com perspectiva de gênero e perspectiva de etnia. Eu acho que nós estamos aqui, né, com o próximo. Muito bem. E o gênero e a perspectiva de gênero nos aparecem como esses conceitos para a compreensão de como olhar para dentro dessa categoria, para como compreender, né, as perspectivas das mulheres indígenas dentro dessa atuação jurisdicional. A partir, inclusive, desse nosso questionamento, né, o questionamento da nossa atuação, como nós podemos atuar com perspectiva de gênero, qual é a relevância dessa atuação com perspectiva de gênero, e por que compreender as mulheres em suas faces tão únicas e tão específicas, qual o valor, qual a relevância disso dentro da nossa atuação judicial. E esse, né, certamente, acho que foi o primeiro, né, pontapé, né, o pontapé inicial, para que nós pudéssemos aprofundar dentro dessa temática. Sim, boa tarde a todos e todas. Nós optamos por este tema que nós estamos expondo hoje, em razão de que ele, de uma certa forma, congrega, né, os nossos 3 temas de pesquisa, né? E o que tem em comum é justamente a gente partir de uma situação de desvantagem, né, de uma relação de dominação de seres humanos sobre outros seres humanos. No caso das mulheres indígenas, então, nós temos 2 situações, né? Tanto a discriminação por motivo de gênero, quanto a discriminação étnica. E aí, deixa eu passar o próximo. E aí, dentro desse estudo da discriminação, na área do direito, surge o direito da antidiscriminação, que é uma disciplina que tanto eu quanto a Rafaela trabalhamos nas nossas pesquisas, né? E que a discriminação é um fenômeno que ocorre na sociedade, no mundo, desde que ele existe, né? E que implica no quê? Numa relação de dominância, né? E que acaba excluindo aquele que é dominado ou dominada e prejudica o gozo e a fruição de direitos. E aí, dentro do direito da antidiscriminação, a gente, né, encontra diversas categorias, diversas modalidades, e a discriminação por motivo de gênero é justamente quando a mulher sofre algum prejuízo, né,
na sua esfera de direito pelo simples fato de ser mulher. E, segundo alguns estudiosos, essa é a discriminação mais antiga que existe na humanidade. Como a Marcela falou, desde que o mundo é mundo, essa relação de subordinação existe, e isso reverbera até hoje, infelizmente, e pode ser detectada em todas as relações, né? Tanto que uma das teóricas que nós estudamos e que traz essa questão da perspectiva de gênero, que, na verdade, é uma metodologia. E o que diz essa perspectiva de gênero? Que todo e qualquer fenômeno social, e aí a gente fala todo e qualquer mesmo, ele pode ser analisado a partir de uma perspectiva de gênero. E aí a gente precisa, por exemplo, numa sala aqui, questionar onde estão as mulheres? Quem são essas mulheres? Então, essa perspectiva de gênero traz para nós essa metodologia, essa forma de ver o mundo, esse ponto de vista, e por isso que a gente fala em perspectiva de gênero também. E aí, né, dentro dessa realidade, desse fenômeno da discriminação por motivo de gênero, a gente encontra também a discriminação interseccional. E o que isso quer dizer? É que, além da discriminação por motivo de gênero, a gente encontra a discriminação por outros marcadores sociais. Nem todas as mulheres são iguais, né? Então, dentro da categoria das mulheres, existem mulheres que têm mais direito e as que têm menos direito. E aí, quando a gente fala em discriminação interseccional, logo vem, né, a partir dos estudos das teorias feministas, principalmente das feministas estadunidenses, a questão de gênero e raça, né? Ou também a etnia, que é a parte que a Rafaela vai abordar. E aí, a Angela Davis, né, que é uma feminista estadunidense, uma das principais, ela diz o seguinte: quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta. Por quê? Porque a mulher negra está na base da sociedade. Ela é a que tem o menor salário, ela é a que sofre a maior discriminação. Então, como ela está ali, a partir do momento que a mulher negra angariar, puder gozar plenamente dos seus direitos, a sociedade vai melhorar. E como a gente... melhorar, que eu digo no sentido de ser mais justa, de ser mais igualitária. E esse é o objeto do nosso estudo dentro do direito da antidiscriminação. E aí, juntando, né, as nossas dois temas de pesquisa, eu e Rafaela, então, decidimos pesquisar a realidade das mulheres, que, no meu caso, era o que eu trazia, né, eu estudo gênero dentro da carreira da magistratura, e a Rafaela estudando os povos indígenas. E nós produzimos esse artigo, que foi publicado na revista do CNJ, e é intitulado Movimento das Mulheres Indígenas, da Invisibilidade à Luta por Direitos Coletivos. Nesse estudo, que foi muito interessante, a gente encontra pouquíssimo material sobre mulheres indígenas, inclusive essa é uma pauta, para quem tiver interesse, é uma pauta que existe assim, muito espaço para pesquisar, porque a gente realmente teve dificuldade. Inclusive, a gente está se valendo dos aportes teóricos das feministas negras para poder entender a realidade das mulheres indígenas, e aí a Rafaela vai falar mais sobre isso. Nós entrevistamos a cacique Ana. A cacique Ana, a foto dela aqui, a gente aprendeu muito com ela, né, Rafaela? A gente fez essa parte empírica nessa pesquisa, e ela é a primeira cacique nessa aldeia urbana, na cidade de Sidrolândia, no estado de Mato Grosso do Sul, que é o meu estado. E ela contou bastante como é a experiência dela lá. Ela foi votada, né, pela comunidade, e ela foi eleita, como que ela conquistou os votos, como ela enfrentou a discriminação dentro da comunidade por ser mulher, né? E como ela exerce essa liderança, não só perante a comunidade indígena, mas fora da comunidade, como representante dessa comunidade dela. Então, quem tiver interesse, está na revista do CNJ, eu não lembro em qual edição, mas é só procurar lá, e que vai ser encontrada, vão poder, além do relato da cacique Ana, os materiais que a gente conseguiu na nossa pesquisa documental. Então, eu passo para a Rafaela. Obrigada, Mari. Então, pessoal, dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouquinho das mulheres indígenas. Quando a gente fala de feminismo, a Mariana já falou, a Marcela já falou, a gente muitas vezes pensa no feminismo das mulheres brancas, no feminismo das mulheres negras, mas é muito difícil a gente falar de um feminismo indígena.
E até sobre isso, não sei se vocês já viram falar de feminismo indígena, né? Porque não é uma nomenclatura muito comum. E até uma discussão sobre isso. Existe um feminismo indígena ou é um movimento de organização das mulheres indígenas? Por quê? Porque as mulheres indígenas, elas não pleiteiam somente direitos delas, mas os direitos que elas buscam estão associados aos direitos dos coletivos, aos direitos da sua coletividade. Então, quando uma mulher indígena pleiteia um direito de não ser violentada, um direito a ter o seu respeito dentro de sua comunidade, respeito também para fora de sua comunidade, ou quando vai procurar algum auxílio na polícia, em algum órgão, ela também busca os direitos de sua coletividade, que é seu direito à terra, que é o direito à sua cultura, à sua língua, às suas tradições. E essa questão que a Mariana falou, da interseccionalidade, a Marcela também falou, que a gente vê muito nessa questão das mulheres indígenas. Esse documento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ele traz bem essa questão da dimensão coletiva dos direitos das mulheres indígenas. Não é possível falar, seja de um feminismo indígena ou de um movimento de organização das mulheres indígenas, sem falar dessa dimensão coletiva. Não há como se separar o direito dessas mulheres do direito à sua cultura, do direito à reivindicação do seu território, do direito de suas tradições, de uso de suas vestimentas características, de uso de seus costumes. Então, a gente tem esse documento, né, da comissão, é um feminismo ligado, ou um movimento de organização, né, ligado à recuperação da tradição dessas comunidades, recuperação da terra. E aqui a gente ouve muito falar de julgamento com perspectiva de gênero, né, que é muito importante. Mas quando a gente fala de mulheres indígenas, é importante que nós percebamos a necessidade desse julgamento não ser apenas com a perspectiva de gênero, mas ser também com a perspectiva de etnia. Porque, como eu coloquei aqui para vocês, não é só a questão dos direitos das mulheres, o direito delas tem uma dimensão coletiva e é indivisível do direito à sua própria cultura, sua tradição, sua terra. Então, é importante que quando se depare, né, com algum processo, ou com uma pesquisa, né, que é o que a gente pretende divulgar aqui, mais pesquisas sobre mulheres indígenas, quando se depara com uma pesquisa desse tipo, tratando de mulheres indígenas, que olhe não só também a questão de gênero, mas a questão étnica, de respeito às culturas. E o futuro da pesquisa é feminino, como diz a Mari, né? A gente colocou esse último slide aí para deixar em aberto ainda as linhas de pesquisa, né, que as nossas pesquisas, as inquietações que as nossas pesquisas trouxeram, né. Então, a Rafaela bem colocou aí das mulheres indígenas, mas também temos das mulheres negras, né, que além de lutarem contra a discriminação de gênero, lutam também contra o racismo, e esse é um traço comum também, se é que podemos dizer assim, com as mulheres indígenas, que lutam pelo território, pelo respeito à natureza. Então, é aquela situação de ver além, né, do que está ali num processo judicial, daquela mulher que está ali à nossa frente. Além do gênero, a gente precisa identificar qual a etnia, qual a raça, qual a classe social. E só assim a gente vai poder prestar uma jurisdição adequada, uma jurisdição que olhe realmente para as necessidades dessas mulheres. Na minha linha de pesquisa, que foi sobre a carreira da magistratura, eu pesquisei sobre a subrepresentação das mulheres nos tribunais de segundo grau. Então, assim, existe um largo espectro, aí, um largo campo de pesquisa. A gente precisa entender por que temos menos mulheres nos tribunais de segundo grau, por que nós temos menos mulheres nos tribunais superiores, por que temos menos mulheres no CNJ. Inclusive, essa é uma pesquisa que o GP11, né, liderado pela professora Adriana Mello, que se faz aqui presente, nos honra com a presença, é uma pesquisa que nós estamos produzindo coletivamente a respeito da participação feminina no CNJ, e eu acho que as pessoas vão se surpreender com esses resultados, né? Mas em todos os espaços do judiciário ainda é muito incipiente essa linha de pesquisa. Então, eu convido a todos e todas, vale dizer, não é um campo de pesquisa exclusivo para mulheres, tá? Homens com perspectiva de gênero são muito bem-vindos para somar a essas pesquisas que nós estamos desenvolvendo. E aí eu acho que vale também dar a palavra para a Marcela, que ela pesquisou violência doméstica. Só para encerrar, a gente começou falando sobre como o direito tem essa perspectiva androcêntrica e como a gente confunde isso com neutralidade.
E o grande desafio é que nós comecemos, de fato, a nos indagar se as nossas práticas judiciais, elas são práticas judiciais inclusivas e que contemplem essas diferenças. Que a gente consiga efetivamente enxergar as pessoas como elas sujeitos de direito e que merecendo essa atenção diferenciada. E a Mariana colocou aqui muito bem, né, o questionamento que nos é lançado pela Catherine T. Bartlett sobre quem é essa mulher e, sim, quem é essa pessoa indígena, quem é essa pessoa quilombola que muitas vezes, né, vai aos nossos... Quem são essas pessoas de comunidades tradicionais? E são essas indagações que a gente precisa fazer, quem é o consumidor, né, que aporta o nosso Poder Judiciário, para que nós possamos, de fato, prestar uma jurisdição humanizada, adequada e otimizada. Eu agradeço muito a atenção de todos e todas.